Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Yuga, trazendo hoje mais um vídeo aqui pro canal. E eu estou muito ansioso pro formato Possuda. E você? Tá preparado? Já sabe o que todas as cartas novas fazem? Ainda não? Então me acompanha, e se você já sabe, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse novo formato, o que você acha que vai ser forte e relevante, o que muda no metagame. Mas se você não sabe, eu vou te mostrar essa semana, e começando agora com o deck aí novo, o arquétipo exclusivo TCG, que é o Mitsurugi. Mas antes de mostrar para vocês o que o Mitsurugi faz, eu tenho um pedido para você. Eu não quero que você dê o seu like agora e nem que você se inscreva no canal. Quero apenas que você assista o vídeo até o final, e aí se ele te agregar valor, se eu te acrescentar alguma coisa com esse conteúdo, aí sim eu peço que você considere deixar um like. Então, vamos agora para nossa tela, vamos lá. A gente já tem aqui na tela as principais cartas que eu separei pra gente falar aqui hoje, tá? E no final eu vou mostrar uma deck ali, mostrar talvez aí, dependendo do tempo, um combinho ali com o deck. Então partiu, vamos lá. Bom, rapaziada, primeiramente, o que todo mundo aí tá falando é a nova spell de ritual, que ela é absurda de forte e ela é quebrada. É sua Brenda de Fusion. E realmente isso é verdade. A spell é muito forte. E basicamente o que ela faz, caso você não saiba, você pode usar cada um dos dois efeitos que ela tem uma vez por turno, cada um deles. Então, o primeiro efeito, que é fazer o ritual de um monstro réptil, ritual do seu deck, por tributar as matérias ali, tem que ser monstros répteis da sua mão ou do campo. E o segundo efeito dela, que é, você pode fazer a invocação ritual de um monstro só réptil da sua mão, tributando as matérias direto do seu deck. Então, e isso aí é muito forte, porque você pode invocar primeiro o ritual do deck, tributando as matérias da mão, depois você pode tributar aquele cara que tá no campo e trazer o outro. Enfim, você consegue usar aí cada um dos efeitos uma vez por turno. E vamos ver aqui o restante das cartas para vocês entenderem, começarem a entender a dinâmica aí do deck, tá? Então, a segunda carta que eu vejo pouca gente falando sobre a questão de força dela, que eu acho ela muito forte, é a Mitsurugi Prayers. Imagina uma rota e um Monster Reborn e uma carta pro seu arquétipo específico. É basicamente o que essa carta faz. E ela é Quick Spell. Você vai ver que isso aqui interage, isso gera interação no turno do oponente. Vamos ver o que essa cartinha faz na prática, tá? Quando você ativa ela, você pode escolher ali, ou não, né, se você quiser, tributar o monstro réptil da sua mão ou do campo, beleza? Beleza. E aí você aplica os efeitos dela, no caso, aplica um dos efeitos dela, porém, se você tributou um monstro réptil na hora que você ativou a carta, você pode resolver ambos os efeitos em sequência. E quais são esses efeitos? O primeiro diz que você pode adicionar um Mitsurugi monstro do deck para sua mão, e o segundo efeito diz que você toma 800 de dano, e então você pode fazer Special Summon de um Mitsurugi monstro da sua mão ou do seu cemitério. Olha que dinâmica legal, você busca qualquer monstro Mitsurugi que você está precisando, e você ainda reborna um monstro do seu cemitério, e é um efeito quick, cara. Lembrando que para ativar os dois, usar os dois efeitos, você tem que tributar o monstro réptil, mas isso não é ruim, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você agora, falando aqui do Mitsurugi Saiji, ou Sagi, eu não sei como é a forma correta. Enfim, esse cara aqui, ele é level 4, e ele diz o seguinte, pode fazer, se você fizer normal ou special, ou se ele for tributado, você pode ativar o efeito dele, que é basicamente você adiciona um Mitsurugi Spell Trap do deck para sua mão, tá? Ele tem outro efeito aqui também, que você controla. Tem um outro réptil, monstro que você controla. Seria destruído por batalha ou efeito de carta, você tributa ele no lugar, mas é pouco relevante, você quase nunca vai usar. E aqui você já tem um pouquinho da dinâmica, né, do deck. Dá esse cara, dá um ritual, por exemplo, pra mão. Esse cara vai trigar e você vai buscar a spell de ritual, certo? Através da... Eu pego o monstro ritual e através dele você pega a carta de ritual em si. E você já começa a fazer a engrenagem do deck girar. E isso é bem interessante. E agora vamos aí pro segundo monstro do arquétipo, que também é nível 4. É o Mitsurugi Sanagi. E o efeito dele é o seguinte. Se você fizer normal
ou special, ou se ele for tributado, mesmo padrão do monstro anterior, né? Você pode estar alvo em uma carta Mitsurugi no cemitério ou banida, tá? Exceto ele mesmo. E você adiciona essa carta pra sua mão. Ele também aqui tem o efeito do amigo dele, né? Que se um outro réptil que você controla, tananã, for batalhou para efeito de carta, pode tributar ele no lugar. Inclusive, eu acho que eu até li errado, você não ia ele no lugar da carta, tá? Tributa ele no lugar. Então, se você tá ali, por exemplo, no turno do oponente, ele bate no algum réptil seu, num monstro de ritual réptil, por exemplo, tá? E na batalha, aquele monstro, você tributa e você triga o efeito dele, tá? Pra adicionar uma carta pra mão. Então, bem legal aqui essa dinâmica. E agora vamos falar do primeiro ritual aqui, que é o Futsu, certo? Esse ritual, ele é muito bacana, guys. Por quê? Esse camarada aqui, você tem que fazer ele com a spell de ritual do Mitsurugi, né? Ter condição. E o efeito dele é o seguinte. Se o oponente fizer Special Summon de um monstro, exceto durante a etapa de dano, você dá alvo em um réptil do seu cemitério, exceto ele mesmo. Caso, exceto Utsu, no caso, né? Exceto uma carta com o mesmo. Você dá Special Summon desse réptil, tá? E como se isso não fosse o suficiente, se ele for tributado, você adiciona qualquer Mitsurugi card do seu deck para sua mão. E se você, exceto ele mesmo, novamente, se você fizer isso, você pode dar Special Summon essa carta que foi tributada, tá? Detalhe, nenhum desses amigos aqui, até o momento, especificou que eles têm que estar no cemitério. Esse deck aqui funciona under Shifter. Você, mesmo se você tomar um Shifter, ou se você fizer uma lista com ele para usar o Shifter, enfim, você tributa as coisas, elas são banidas, elas trigam da mesma forma, ok? Então isso é muito forte, isso é muito legal. E vamos aqui falar do nosso Ami, que é o boss monster do deck, né? Tem 3. É aí um ataque bem legal. E o nosso amigo aqui, inclusive, não fica muito atrás na defesa, tá? 3.400 bem legal também. Vai atirar na porrada. O nosso Ami, ele faz só o seguinte. Ele tem aquela condição, né? De só poder ser summonado pelo spell, né? Ritual. E se ele for Special Summon, você pode destruir todos os monstros que o seu oponente controla. Special Summon. Não é Ritual Summon, é Special Summon. Ou seja, esse amigo tá no cemitério. Foi devidamente summonado, né? Foi feito o Ritual Summon dele. A gente fez um Special Summon, por exemplo. Tá lá, colocou um bicho, coloca 2 bichos, coloca 3 bichos na mesa. Você dá o efeito aqui pra rebornar. Traz o nosso amigo aqui, Ami. E o Ami dá efeito. Limpa ali o campo. É uma dinâmica bem legal. Só que ele tem mais, tá bom? E quando o seu oponente ativar um efeito card, né? Ou um efeito rápido, você ativa o efeito dele. E você pode ativar o efeito aqui, ó. Seu oponente pode descartar uma carta. Ou o efeito que ele ativou é negado. Ou seja, se ele tem uma carta na mão, seu oponente tem uma carta na mão, ele ativa essa uma carta na mão, e você dá chain do Ami, você vai negar a carta dele. Com certeza, você vai negar a carta dele, porque ele não tem carta na mão pra descartar. Então, isso aqui em games simplificados é muito forte. Até, assim, na prática mesmo, e no início, né, você vai combar, vai colocar ele na mesa e tudo mais, vai passar pro seu oponente, o oponente vai ativar ali alguma coisa. Isso aqui basicamente é um descarte a pior carta da mão do seu oponente. Vamos ser sinceros, né? Toma isso daqui, você vai descartar a pior carta da sua mão. É o oponente mesmo que ele escolhe a carta que vai pro cemitério, né? E ele não para por aí, tá? Ele tem mais um efeito que é o seguinte: se ele for tributado, padrão, você pode adicionar um Mitsurugi card do seu deck para sua mão, exceto ele mesmo. Então você faz Special Summon desse card. Lembrando, ele só entra na mesa, no caso, né? Se ele foi primeiro devidamente summonado. Foi o ritual Summon dele. E por último, do arquétipo, a gente tem a Trap, que é a Mitsurugi Great Purification. Essa Trap aqui é a carta que você vai buscar ao longo do combo, vai setar, e ela é basicamente o Omni Negate. Né? Quando seu oponente ativa um card ou efeito, tributa um level 5 ou maior réptil. Esses menos aqui não entram na conta, né? Só os boss, no caso. Level monster. Você nega o efeito, destrói a carta.
E ela tem um plus também ali no cemitério, que você pode banir ela, dar alvo no réptil do seu cemitério e dar Special Summon dele. E se você fizer isso, você pode tributar um outro monstro que você controla. Caso é um efeito, inclusive, obrigatório. E você tributa um outro monstro no seu campo, né? Bom, bem legal aqui também essa carta, lembrando que um por turno, tá? Então não dá no mesmo turno para você fazer um Renegade e fazer essa interação com ela, infelizmente. Mas ainda assim é uma cartinha bem legal. Bom, guys, vamos lá. O que esse deck aqui tá fazendo na prática? Tá propondo aí muitas camadas de jogada, muitas interações, uma dinâmica bem legal. Joga muito bem no formato atual que... Pelo menos é o que aparenta. E eu tenho bastante expectativa de que esse deck vai se configurar aí como, claro, não como o engine principal, ele vai ter que ter uma engine secundária para auxiliar ele. Tem um potencial enorme de se configurar como deck aí do formato ao lado Hazel, né? Quem já tá por dentro aí do Suda já sabe disso. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algumas cartinhas. Primeiro, dentro dessa dinâmica do Hazel, eu vou mostrar uma deck list. A gente tem aqui o King of the Feral Imps. O Hazel facilmente faz um rank 4. E esse amigo aqui pode simplesmente detachar a matéria, né? E buscar um réptil do deck para a mão, favorecendo aqui a nossa dinâmica, tornando ela mais consistente. A gente tem também aqui, que é bem interessante. Você vai fazer os rituais, vai jogar. Você tem esse Night Sword Serpent, que é uma cartinha que o pessoal rodava lá na época do Tiara Lament. E basicamente o efeito dele diz que quando ele é enviado para sua carta, você pode fazer Special Summon dele, porém você bane ele quando ele está no campo. É muito bacana, porque você faz o ritual, tributa ele do deck, vai entrar por Special Summon, e ele já é um corpo na mesa, level 4, principalmente nas versões mais, ou você vai fazer ali, por exemplo, fazer um Detonator, ou vai te ajudar a chegar ao Imps, enfim. E aqui eu acrescentei também uma cartinha que eu não tenho visto a galera falar muito, mas que eu particularmente tenho achado bem interessante, que é a Nadir Servant e o Dogmatic Maximus. A Nadir todo mundo conhece, você manda uma carta do extra pro cemitério, né? E aí você busca um Dogmatic do cemitério ou do deck para sua mão, ou um Fallen of Abba. E essa carta que você vai enviar do seu cemitério, essa carta deck, pode ser que, por exemplo, o Herald. E o Herald, ele nada mais, nada menos, vai trigar e você vai poder buscar ou um monstro ritual ou uma spell ritual. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Esse deck aqui é muito dependente desses spells para jogar. Você não abre com as spells, né? Você não joga. Bem, você tem um side que vai buscar elas para sua mão, mas a princípio, numa versão aí com Izel, você quer dar normal summon do seu Ice e não do Saiji. Então você acaba tendo esses conflitos. Você não abre com nenhuma das spells, mas você acaba abrindo com o Saiji na mão. E aí você tem um Ice pra invocar e fica aquele conflito chato, né? Puxa, onde que eu começo? Só que aqui com a Nadir Servant a gente tem uma dinâmica interessante, porque agora você deixa de ter 3 cópias da Mitsurugi Ritual e você passa a ter 7 cópias dela, já que o Maximus geralmente vai dar esse combo de Nadir e Maximus no final do combo, depois que você já fez toda a sua jogada de Hazel. Então você vai jogar esse Maximus aqui na mesa, às vezes banindo algo que o X te mandou pro cemitério, você tem essa opção, tá? E ela vai jogar aqui seu Herald pro cemitério, você vai buscar a espiritual. E aqui entra um Garura também, né? Porque Nadir, você pode, por exemplo, direto a Garura, você carta, depois Maximus, Herald, você... porque você já garante que vai trigar o efeito. Tá? Maximus pode tomar outras range traps, como Ovelha, Impairment, etc. Na prática, né? E esse Twins aqui por também é uma opção que o próprio Ryze ali vai te dar, né? Tá jogando ali pro sério, ele vai pegar, por exemplo, caso num jogo mais grindado, mas você abriu de nativa, mas você top deco ela, tem que também jogar esse Eclipse pro cemitério, e aí como você vai ter Detonator e vai ter também ali o Duo Drive no cemitério, você já consegue trigar o efeito daí
traz um detonator de volta pra mesa. Então é uma dinâmica muito interessante. E aqui, vou mostrar agora pra vocês uma deck. E tá aqui na tela um exemplo de uma decklist de Raizo Mitsurugi. Imagino que vai, talvez, aí no começo do formato, formar. E a gente pode observar aqui, por exemplo, o uso, né, do King of the Imperial Imps, para vocês. E também do Eclipse of Twins, cartinha nova aí que vai pegar em Suda. Para quem não conhece o efeito dela, acho que vale mencionar aqui, né? Você pode tirar uma matéria e ela ataca 2 vezes em monstros, mas isso não é o efeito mais interessante. O mais interessante dela é que se ela for enviada para o cemitério, pode dar alvo em 2 outros rank 4 no cemitério, e um deles você dá Special Summon e o outro você atacha. Então, você vai Special Summonar, tem que ter sido focado antes, né, da forma correta, obviamente. O outro que você vai atachar não precisa, mas tem que ser ali rank 4. E isso aqui gera detonators que vencem board breakers, basicamente, porque você toma ali, por exemplo, um talent, você mata o seu detonator, aí você triga a Eclipse of Twins, dá alvo no detonator e não usou drive, por exemplo, que sério, e você dá special desse detonator, atacha do drive, o detonator entra, ele vai dar efeito, ele vai atachar mais uma carta, pode atachar aí, por exemplo, um aggregator ou o próprio, certo? Mas o mais interessante aqui, como que é que ele se conecta, né? Os raios são level 4, você acessa Eram Imps, busca o que tá faltando aqui do combo de réptil, pode ser igual, pode ser um level 4. E como eu disse, né, o problema do deck é o acesso aos spells, porque tem apenas 6 cópias. Então a Nadir ela entra, né, com a proposta de você conseguir ter uma forma a mais de acessar igual, junto aí com Maximus, que, como eu disse, nem é tão brick no caso. Fez até pra considerar rodar. E um extra deck bem redondinho aqui, padrãozinho. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco do combo aqui desse deck, certinho? Então vamos lá, rapaziada. Aqui é vou mostrar pra vocês mais ou menos o que dá pra fazer com um combo de 2 cartas, tá? Que é basicamente você dá normal do Ice, a spec e você dá efeito do nosso amigo X, já pega os Purge aqui pra mão. E aqui vai aqui fazendo o nosso Battle Imps. E o efeito dele, você taxa a matéria para buscar qualquer réptil do deck pra mão. E aqui nesse cenário, como a gente já tem o ritual, a gente pega spell de ritual no caso, né? A gente já pega direto Ame. Se você tiver, por exemplo, com spell Quick, pode pegar o Starter, né? O Sagi, e você dá spell tributa. Sagi, por exemplo, o Sagi, você pode inclusive focar o Sagi. Tá? Você vai pegar outro monstro de ritual, você já pega o ritual no caso, e o Sagi vai trigar e vai pegar spell de ritual. E aí o completo da mesma forma. Então aqui serve tanto essa magia quanto a magia Quick. E também serve a Nadir, tá? Porque aí você faz o Detonator primeiro e depois a Nadir. E nesse cenário, vou jogar agora, dá prosseguimento, tá? Qual? E você pode tá direto do deck. Sério, joga pro seu Nag e faz o ritual summon aqui da sua mão. E aí você triga o efeito dos seus coleguinhas aqui no cemitério, tanto do Sagi quanto do Kusanagi. Volta a pra mão com o efeito do Kusanagi e com o efeito do Sagi, a gente vai buscar a nossa querida Quick Play Spell, que é a Prayers. Aí agora, nesse momento, a gente pode fazer o seguinte, pode dar novamente a spell de ritual. Dessa vez, né, a gente deu o primeiro efeito para invocar o ritual da mão, tributando as matérias do deck. Agora a gente vai dar o efeito da spell. O segundo efeito dela, no caso, para tributar da mão do campo e trazer o ritual summon direto do nosso deck. Então a gente vai mandar o Ame pro Grifo, certo? Vai invocar o Futsu em defesa, 2004, né? Lembra?
E agora, coisas aqui vão acontecer. Porque o nosso Elmer foi tributado para fazer um Tribute Summon. Então ele vai trigar aqui no cemitério, ele vai entrar por Special Summon, ele vai buscar, né, ainda na resolução, é um efeito só, tá? Ele vai buscar uma carta Mitsuru deck pra mão e a Trap Card. Show de bola? E caso a gente pode aqui setar as duas, certo? Já temos um campo aqui bem interessante, diga-se de passagem. Essa Mitsuru de Players você poderia tributar e rebornar, por exemplo, um do level 4, ia trigar, ia voltar, ia buscar alguma coisa, mas você pode deixar ele aqui sem usar o efeito de tribute para jogar em volta de um tiro, por exemplo. Pro caso dele ser tributado, você consegue voltar ele pra mesa, e aí quando o seu oponente fizer um Special Summon, você volta o Ami pra mesa, tá? Então acho bem interessante guardar a Prayers e guardar também o efeito do Putz, não precisa gastar, né, de uma vez, até pra buscar pra ter follow, etc. Cenário que você tem. E aqui você pode continuar jogando direto com o Ryzel, né? Então, Word, pode dar o Word vai buscar um Light Thunder do deck pra mão, então a gente o Ext aqui, por exemplo. Certo aqui não tá alocado ainda, nada basicamente. E aqui a gente já deu o efeito no início, lembra? Então a gente não tem mais nenhuma carta. E usado o efeito dele já lá no começo, então Ice trazendo o Ext para buscar. Agora você não consegue buscar, se você fizer ao contrário, né? Se você fizer, por exemplo, Ice traz Sword, Sword pega Ext, aí você faz o combo de ritual, aí você não aproveitar do efeito do Ext de buscar. Mas, enfim, detalhes. E agora a gente pode, né, jogar com o Ryzel aqui. Pode aqui mandar pro cemitério por um Gator, e você pode invocar o Ext, e aí você pode fazer overlay para invocar. Pode invocar um Dual Drive, se você quiser, né? Se tudo passou, pode vir aqui, por exemplo. Foca o Dual Drive. Dá efeito aqui do Dual Drive. Pode detachar duas matérias. Feito. E aí você busca aqui, por exemplo, tomar um Node. Você pode buscar um follow-up. Ou se você preferir, pode deixar Next. Pra tentar quebrar a mesa. Eu prefiro deixar o Ice, acho que ele é confiável, digo. Imagina. E você pode continuar aqui e fazer o Detonator. Dá Special aqui, Code. Claro, efeito aqui, por exemplo, Drive, Orna, Legacy aqui. E você vem para Play Nature. E novamente você vai dar o efeito dele. Vai atachar a matéria. Gator. Detalhe, né? Ao invés do Aggregator, eu poderia ter enviado e você vai ver as pessoas. O Eclipse Pins. E aí agora eu estaria atachando o Eclipse ao invés do Aggregator. Então lembra que eu mandei o Aggregator com o Ext? Queria mandar o Eclipse. O Detonator estaria atachando agora o Eclipse. E aí eu teria um Detonator extra, né? Caso meu oponente Sword Breaker, por exemplo. Bom, dá pra jogar um pouco diferente, tá? Esse combo aqui não é tão linear assim. Eu fiz esta versão que eu mostrei aqui pra hoje. É uma versão sem Fiendsmith, tá? Então, com Fiendsmith, as dinâmicas mudam. E esse deck, inclusive, pode ser até usado um deck de 60 cartas. Já que se você quiser usar o Ryzel com o Mitsurugi e o Fiendsmith, você não tem espaço para tech card. Não se você quiser rodar com 40, 45 cartas. Então, para caber as techs, para caber as entraps, tem que ir para 60. Então, uma engine vai ter que sair nesse cenário aqui. Hoje foi sem o Fiendsmith e com algumas poucas entraps, né? Vocês viram que eu tô usando acho que 9 ou 12 entraps. Dá para ir cartas, talvez, colocando mais entraps, ter uma defesa melhor, certo? Já que esse deck aqui tem várias combinações de cartas que levam para esse board. Então, assim, é importante o que a gente tem aqui de fato acontecendo, né? Eu não falei das interações que a gente está propondo aqui na mesa com esse combo de duas cartas.
Primeiro que a gente jogou relativamente ali em volta de Nibiru. Inclusive, daria pra fazer um pouco diferente, tá? Se for o caso. Mas, interação de fato, o que a gente tem aqui? Primeiro, o Futsu vai rebornar monstros répteis quando o seu oponente fizer um Special Summon. Então o cara fez um Special Summon, efeito dele, traz um réptil aqui do seu cemitério, traz um Sagi, busca uma carta, traz um Kusanagi, pega uma outra carta do cemitério, do Mitsurugi pra sua mão. E a gente tem as interações do Ami. Então, quando o seu oponente ativar algo, você pode dar o efeito dele, o cara tem que descartar uma carta da mão. Esse é o efeito dele que na mesa a princípio. E a gente tem o Detonator aqui com 3 pops, mais o negate do Aggregator. E o mais interessante é aqui atrás, no back row, com a Purification. Por quê? Você pode ativar, tributar o ritual e negar qualquer coisa que o oponente ativar, negar e destruir. E aí, esse ritual tributado, no caso do Ami, por exemplo, ele triga o efeito no cemitério, volta pra mesa, busca um follow pra você. É que esse deck aqui tem transforma pra follow-up. E ele, quando voltar pra mesa, ele vai ativar o efeito e vai dar um Raigeki no campo do oponente, tá? E se você for forçado a usar essa trap muito cedo, o que você pode fazer? Dá a trap, por exemplo, pode tributar o Futs, pode tributar o Ami, tanto faz, é melhor tributar o Ami, né? E aí você, tributando, enfim, voltando. E se você for forçado a dar a trap muito cedo, né, você pode, enfim, negar ali a interação, né, do seu oponente, a carta do seu oponente, e o homem vai voltar. E depois, você pode, por exemplo, tributar o homem, você pode tributar o full caso. E aí depois, você pode dar o Prayers a qualquer momento, às vezes na fase de batalha, por exemplo, para poder tributar esse Ami. E como o Ami foi Ritual Summon, o segundo efeito da Prayers, rebornar, pega nos rituais também. Então você reborna, o Ami novamente, e aí o Ami vai ser feito de dar o Raigeki no campo do oponente. Então você tem uma certa flexibilidade na forma como você vai dar esse Raigeki. Okay? Enfim. Então você tem aqui Reborn, que não tá de fato interagindo com o oponente, mas você tem um descarte da mão dele, um Omni Negate, um Raigeki que ele vai dar quando ele voltar, 3 pops do Detonator, então só que já são 6 interações mais o Negate do Aggregator, são 7 interações todo. Enfim, mais as outras 3 cartas que você vai ter abertas aqui na sua mão. E é claro, essa foi uma forma simples de fazer esse combo, tá? Tem outras formas de você chegar nesse board, tem formas de você chegar melhor, onde você faz ali, por exemplo, ao invés do Imperial Imp, primeiro você vai para um Dual Drive, puxa ali a Range Trap do seu oponente, e aí sim, depois você começa a jogar ali com o igual, depende das cartas que estão ali na sua mão, tá? Então assim, é um deck bem interessante. Eu muito. Tô testando aí com as versões. E se vocês gostarem, vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham do deck. Vocês querem que eu traga aí outras versões do Mitsurugi. Tá com Raiz ou tá com tipo, às vezes alguma versão com quem sabe. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, aí sim eu peço que você considere deixar seu like e a sua inscrição. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.